Dando continuidade à resolução das questões, iremos para a solução da questão 623, que diz: nas figuras temos um quadrado e um triângulo equilátero. Determine as incógnitas. Para a resolução da letra A, temos: considere o quadrado ABCD e considere o triângulo equilátero DEC. Um quadrilátero plano convexo é um quadrado se e somente se possui os quatro ângulos congruentes e os quatro lados congruentes. Um triângulo plano é um triângulo equilátero se e somente se possui os três ângulos congruentes e os três lados congruentes. Como a questão ela já informa que é um quadrado e um triângulo equilátero, então podemos concluir que em ABCD, A congruente a B, congruente a C, congruente a D, e AB congruente a BC, congruente a CD, congruente a DA. E no triângulo DEC, D congruente a C, congruente a E, e DE congruente a EC, congruente a CD. No quadrado, todos os ângulos são de 90 graus e no triângulo equilátero, todos os ângulos são de 60 graus. Para encontrar a medida x, observe que foi formado um triângulo DEA. Ele foi formado a partir da junção, do quadrado com a construção do triângulo equilátero e o segmento AE. Veja que AD congruente a DE, pois iguais a 6. AD, ele é o lado do quadrado e ele mede 6. ED, ele vai também medir 6 porque a questão ela já trouxe que ele era equilátero. Se eu tenho AD e ED medindo 6, então eu estou falando de um triângulo isósceles, de base AE. Como no triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, então seja A e E igual a alfa. Esses dois ângulos eles vão ser iguais a alfa porque temos os ângulos da base congruentes. Aí, nesse caso, o DEA corresponde a 30 mais 2 alfa igual a 180 graus. 2 alfa igual a 150, alfa igual a 75. O 30 graus que eu mencionei no começo, ele veio justamente do ângulo D, que antes no quadrado ele era reto. Como no triângulo eu já tenho 60, então para completar 90, falta 30. Por isso, 30 graus ele foi citado antes para a construção da resolução. Olhando agora para o triângulo DEC, que é o triângulo equilátero, que a questão já informa, traçando o segmento do ponto E até o lado oposto DC, no ponto M do triângulo equilátero, temos que EM é perpendicular a DC, se e somente se estão contidos em retas perpendiculares e têm um ponto comum. Pelo postulado da determinação da reta, dois pontos distintos determinam uma e somente uma única reta que passa por eles. Assim, por EM e DC, segmentos, passam duas retas, uma reta por cada segmento, de forma que eu consiga provar que esses dois segmentos eles são perpendiculares. Isso acontece por causa do postulado da determinação da reta. Como EM é perpendicular a DC, então EM é a altura, pois a altura é traçada do vértice do triângulo até o lado oposto, formando com ele um ângulo reto. E aí o segmento ele já faz isso, então ele acaba também sendo a altura. Como esse segmento EM divide o triângulo em dois triângulos, então o triângulo DEM é congruente ao triângulo CEM. Isso porque os dois triângulos são compostos por DE congruente a CE, cada um mede 6. Eles têm em comum o ângulo E, 30 graus, e tem também em comum a altura, que é M congruente a EM. Então, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. E esse segmento EM, ele vai ser também mediana do triângulo DEC, pois parte do vértice E até o lado oposto DC, dividindo o triângulo em dois triângulos retângulos congruentes. Você vai ter um ângulo de 90 graus, um de 60 e um de 30. Mas esse ângulo de 30, ele só foi encontrado porque eu tenho que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, como 90 foi formado pela questão da perpendicularidade e 60 já era do próprio triângulo, o que faltava para completar o 180 era 30. Então, por isso que eu tenho 30 graus em cada lado do triângulo, cada ponto lá de cima do triângulo. E aí, para provar agora, o segmento EM vai ser também bissetriz do ângulo E, pois parte do vértice E
e divide o ângulo em dois ângulos congruentes, cada um medindo 30. Aí, com base nessa informação, eu consigo também provar que o segmento EM funciona como bissetriz. Logo, como o triângulo DEM é congruente ao triângulo CEM, DM congruente a CM, pois o terceiro lado de um triângulo vai ser congruente ao terceiro lado do outro, né? Já mostrei várias situações de congruência. Então, nesse caso, M aqui funciona como ponto médio. DM igual CM, que vão medir 3. Considere agora o triângulo DEM, essa metade do triângulo total que é DEC. Esse triângulo, como eu havia formado, ele é retângulo. E aí a gente já tem duas medidas, o DE, que é 6, e o DM, que é 3. Vamos chamar de H, o segmento é M, representando a altura aqui nesse caso. E aí vamos aplicar Pitágoras, né, para encontrar esse lado. 6 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Com base nessas informações, eu vou ter 36 igual a h ao quadrado mais 9, 36 menos 9 igual a h ao quadrado, 27 igual a h ao quadrado. Aí eu vou obter h igual a raiz de 27, que é 9 vezes 3, e aí eu posso tirar a raiz de 9, que eu já identifiquei, que é como 3. Então, a altura, né, que nesse caso aqui é h, igual 3 raiz de 3. O que já sabemos até agora é que o segmento ME é igual a 3 raiz de 3. Mas eu preciso achar uma relação para encontrar o valor de x. Aí, nesse caso, prolongando o segmento ME, conforme na figura, né? Com base na informação anterior, esse segmento ele é perpendicular a DC, pois por esses dois segmentos são traçados retas que se tocam, né, que se intersectam em um ponto comum, que nesse caso foi M. E esse lado aí, ele vai ser perpendicular a DC, né, como eu já havia informado. Pronto. Esse segmento ME, ao ser prolongado, ele vai tocar o lado AB do quadrado num ponto N. E aí vai funcionar a mesma informação que eu tinha dito. Observe que o ponto N é o ponto em comum entre os segmentos MN e AB. Logo, MN é perpendicular a AB. É o mesmo argumento. Por esses dois segmentos foram traçadas duas retas, porque dados dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por esses dois. E como eu tenho essa prova com base no postulado, eu posso aqui afirmar que esses dois segmentos eles são perpendiculares. Aí eu vou ter um ângulo de 90 graus em N. Aí agora eu tenho uma nova figura. Eu tenho um quadrilátero convexo. Então, seja ANMD um quadrilátero convexo. É uma nova figura com base no quadrado. A hipótese A congruente a M, N congruente a D. E a tese ANMD é paralelogramo. Por que é que eu quero provar que ele é paralelogramo? Para eu poder encontrar as medidas de AN e provar também que NM ele vai ter a medida 6. Beleza? Pronto. A demonstração é o seguinte. A congruente a M, N congruente a D, corresponde a mais N igual M mais D. ANMD quadrilátero. A mais N mais M mais D igual a 360 graus. Essa é uma informação dada no capítulo de quadriláteros convexos, que diz que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Bom, A mais N igual a D, A mais D, que é igual a 180 graus. AD paralelo a NM e AN paralelo a MD. ANMD é paralelogramo. E a consequência disso é, então, que o retângulo é paralelogramo. Pronto, com base nessa demonstração, eu consegui provar que esse quadrilátero, né, que esse retângulo, ele é paralelogramo. Se ele é paralelogramo, eu tenho duas propriedades que vão me ajudar a encontrar o resultado de x. A primeira é que, em todo paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer são congruentes. Então, por isso que eu coloquei essa informação antes. A vai ser congruente a M e D vai ser congruente a N. E em todo paralelogramo, dois lados opostos quaisquer são congruentes. Aí essa informação é muito importante, porque vai me ajudar a encontrar uma medida aí que eu não tinha antes. Aí de 1 e 2 temos A congruente a M e N congruente a D. AD congruente a NM e AN congruente a MD.
Como eu já provei que o retângulo ele era paralelogramo, eu posso usar essa relação. Assim, AD igual a NM, que vai medir 6, e MD igual a N, que vai medir 3. Aí agora sim podemos de fato encontrar a medida x, né? Porque precisamos do lado NE do triângulo formado AEN. Esse triângulo ele surgiu com base no segmento traçado AE e também no prolongamento do segmento ME, que ficou MN, conforme pode ser visto na figura. Aí eu já sei que NE mais ME é igual a NM. NE mais quem é ME? 3 raiz de 3. Essa informação eu obtive antes. Igual quem é NM? 6. Também eu consegui encontrar com base na informação do paralelogramo. NE vai ser 6 menos 3 raiz de 3. Beleza, já tenho um lado AN, o lado NE, e agora eu posso, enfim, usar o teorema de Pitágoras para encontrar o x. Aí outra informação que eu coloquei foram os ângulos nesse triângulo. Então, em N vai ser reto por conta da perpendicularidade. Em A vai ser 15, porque em A no quadrado é 90 graus. Então, como eu já tinha 75, para formar os 90 falta 15. E aí, como eu já tinha 15 e 90, né, no triângulo AEN, então o que faltava para completar 180 era 75, só para não deixar em branco. Aí agora eu posso usar Pitágoras. X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 6 menos 3 raiz de 3 ao quadrado. X ao quadrado igual a 9 mais 36 menos 6 vezes 3 raiz de 3 menos 6 vezes 3 raiz de 3 mais 27. X ao quadrado igual a 9 mais 36 menos 18 raiz de 3 menos 18 raiz de 3 mais 27. X ao quadrado igual a 9 mais 36 menos 36 raiz de 3 mais 27. X ao quadrado igual a 72 menos 36 raiz de 3. X igual raiz de 72 menos 36 raiz de 3. Eu isolei um pouco a informação porque eu já tenho que a raiz de 36 é 6. E aí uma forma de sumir com 72 é cancelando tanto ele quanto o próprio 36 pelo próprio 36, porque essa divisão é possível. Então, assim, x é igual a 6 raiz de 2 menos raiz de 3. Pronto, agora temos a informação de quem é x. Vamos agora encontrar o y, que é a questão, né, que a alternativa pede. O segmento DB, observe que o segmento DB é diagonal do quadrado ABCD e ela o divide em dois triângulos congruentes. Eu vou ter o AD congruente ao CB, o D congruente ao B e o DB congruente ao BD, lado, ângulo, lado. Ela vai formar essa diagonal, eu posso chamá-la assim, porque eu vou ter o triângulo ADB congruente ao triângulo CBD. E essa diagonal que eu chamei, né, ela também funciona como transversal. Então, ela vai ter, né, ela vai estar traçando sobre esses segmentos aí, ângulos alternos e internos congruentes. Então, por isso que essa ideia da diagonal ela foi usada. Então, aí eu vou ter o triângulo ADB congruente ao triângulo CBD, pelo caso lado, ângulo, lado. O segmento EC, ele vai ser perpendicular ao segmento TB se somente se estão contidos em retas perpendiculares e tem um ponto comum. Mais uma vez eu repito, isso acontece porque por esse segmento eu tenho uma reta sendo traçada. Então, como eu tenho dois pontos, né? Então, por esses dois pontos eu tenho uma única reta que passa por eles. Essa informação é garantida com base no postulado. Então, assim eu posso provar que EC ela é perpendicular a DB. Tá? Elas estão contidas em retas perpendiculares e tem um ponto em comum que eu vou chamar aqui de F. Seja FG um segmento traçado do ponto F até o lado BC. Eu tracei porque eu precisava encontrar a medida Y, que vai pegar essa parte aí, ó, do FB. FG vai ser paralela a BC no ponto G. Eu nem preciso voltar a informação, né? Já foi mostrado mais de uma vez por causa do porquê que eles são perpendiculares. DB ela vai ser transversal de AB paralelo a DC. Então, a informação que eu tinha dado no começo. Eu tenho duas paralelas, né, traçadas por uma transversal.
ela vai gerar ângulos alternos internos congruentes. Como pode ver na figura, tem um alfa em D e alfa em B, beta em D e beta em B. Beleza? Pronto. E aí, a informação que eu já tinha também soltado no início é que o quadrado ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus, né? São todos congruentes. Alfa mais beta, nesse caso, é igual a 90 graus. E aí você observa que alfa e beta na diagonal DB, eles são correspondentes. Se alfa mais beta é igual a 90, então alfa igual beta, que corresponde a 90 graus. Alfa mais alfa, eu posso substituir beta por alfa, porque seria a mesma coisa, igual a 90, 2 alfa igual a 90, alfa igual a 45. Então, agora eu sei a medida de alfa. Aí, agora observe que o triângulo BFG, que vai ser formado aqui, né, com base nesse segmento que eu tracei, FG, ele vai ser isósceles, porque eu tenho um ângulo de 90 graus em G, dado pela ideia da perpendicular, eu vou ter 45 lá em B, porque onde está 45, ele está substituindo o alfa. E aí, como eu já tenho 45 mais 90, o ângulo que falta para completar 180 é também 45. E se 45 ele está presente nos dois lados da base, então é porque os dois lados, dois ângulos da base, então é porque os dois lados opostos a esses ângulos também são congruentes. Então, eu tenho FG congruente a BG. E aí eu vou chamar esse segmento BG, né, de A, para não deixar ele sem nada, eu vou deixar com A. Como eu sei que BC ele é igual a 6, né, dado pelo quadrado, então esse segmento GC, que ele não foi informado ainda, não falei nada dele, vai ser o BC menos o BG, 6 menos A. E agora eu vou falar um pouco sobre esse triângulo, né, que vai estar aí usando o lado GC. O triângulo FGC. Eu já tenho FG com medida Azinho, lembra? Eu falei que FG é congruente a BG. E aí vou ter um ângulo de 90 graus, vou ter um ângulo de 30 graus em C, uma informação dada, porque no triângulo equilátero eu já tenho 60 graus em C, então para completar o 90 graus no C, que é o quadrado, falta 30. Então por isso 30. Como no triângulo FGC eu já tenho 90 mais 30, o que falta para completar 180, 60 graus. Então aí é uma configuração perfeita, né, do triângulo retângulo. Aí uma boa base para encontrar a medida que ele está querendo aqui, né, que no caso vai ser A, é envolvendo a trigonometria. Eu vou precisar usar a tangente, que é a relação mais necessária, mais direta para a resolução. E eu vou usar a tangente de 30 do ângulo C, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que vai ser igual a sobre 6 menos A. E aí é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou ter 3A igual a 6 raiz de 3 menos raiz de 3A. 3A mais raiz de 3A, eu estou isolando 3A para lá, né? Igual a 6 raiz de 3. E agora eu vou isolar o A. 3 mais raiz de 3 igual a 6 raiz de 3. A vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Mas espera, nossa, eu tenho em A uma fração. E essa fração ela tem como denominador um número racional. Eu não posso aceitar que isso continue assim ou que a resolução ela fique desse jeito, porque não estaria correto. Então, a única forma de eu obter um resultado mais claro é aplicando a racionalização, a fim de eliminar a raiz. E isso ocorre quando eu multiplico toda a fração pelo seu conjugado. O que é conjugado? O seu oposto. Então, eu vou multiplicar pelo oposto do denominador. Assim sendo, A igual a 6 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Eu vou ter que A igual a 18 raiz de 3 menos 6 vezes raiz de 3 ao quadrado sobre 9 menos 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 menos raiz de 3 ao quadrado. E aí eu vou fazendo a conta, né? Até chegar na ideia de que A é igual a 18 raiz de 3 menos 18 sobre 6. Cancelo todos por 6, porque isso é possível pela divisão, e aí vou ter A igual a 3 raiz de 3 menos 3. Isso é a informação 3, né, com base na informação que eu já tenho dado. Agora, para encontrar y mesmo, vamos usar o triângulo BFG. É ele que tem o lado que eu preciso. Aí, mais uma vez, eu vou aplicar a trigonometria.
Só que agora eu já tenho um FG, 3 raiz de 3 menos 3, e já sei quem é BG. Ah, então 45 graus aqui ele vai ser usado. Só que dessa vez eu vou usar o seno, porque eu já sei de um lado e de outro. O seno de 45 é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e aí vai ser igual a sobre y, que vai corresponder a y igual a 2a sobre raiz de 2. E mais uma vez, envolvendo a racionalização, né? Eu vou ter que y é igual a 2a sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, igual a 2a raiz de 2 sobre raiz de 4, que vai ser igual a 2a raiz de 2 sobre 2. Posso cancelar esses dois de cima e de baixo por 2 e obter que y é igual a raiz de 2. Essa é a informação 4. Só que ainda y não é esse valor, tá? Eu agora sim vou conseguir aplicar toda essa relação aí para poder chegar no resultado que eu quero. Substituindo o A, né, que é a medida, temos de 3 e 4 essa seguinte informação. A raiz de 2, eu vou substituir aqui o A, que eu já tinha encontrado no item 3, né, na opção 3. 3 raiz de 3 menos 3, vezes quem? Raiz de 2, que já foi encontrado na opção 4. 3 raiz de 3 vezes raiz de 2, menos 3 raiz de 2. 3 raiz de 6, menos 3 raiz de 2, y igual a 3 raiz de 6 menos raiz de 2. E agora vamos passar para a letra B, né? Já podemos, então, dar início a novo problema que a questão pede, porque já foi informado quem era x e y no item anterior. Em B, vamos ter também um quadrado e um triângulo equilátero. Considere esse quadrado como sendo ABCD e o triângulo BAC. E aí, mais uma vez, eu vou ter que AC ele é perpendicular a DE. Também pela mesma informação que eu já havia citado, a questão de virem de retas que são intersectadas por um ponto, e aí por aí vai. E nesse caso, essas duas retas, né, esses dois segmentos, eles se encontram no ponto F. Seja FG, né, eu estou traçando do ponto F, que é a intersecção, e aqui vai formar um ângulo reto, tá? Um segmento traçado do ponto F até o lado AD. E esse segmento ele também vai ser perpendicular ao lado AD, tá? Eles vão ser intersectados aí no ponto G, que é um ponto comum entre eles. Outra informação que eu não posso deixar de falar é que AC ela é transversal de AB paralelo a DC. Essa informação eu já tinha também dito no item A, mas eu volto a trazer também na letra B para lembrar que vou ter aqui ângulos alternos internos congruentes. Então, vou usar os mesmos ângulos do item anterior, alfa e beta, como pode ser visto na figura. Mas, vamos lá. Considere o triângulo AGF. Eu já sei que alfa vai ser 45 conforme o item A, né? Eu vou ter essa informação de lá. E aí, eu vou chamar esse segmento AG de B, porque eu já sei quem é AD, né? AD, o segmento AD ele mede 6. Então, quem seria essas medidas? AG, ela vai ser congruente a GF, mas essa é uma informação que eu posso obter pela seguinte ideia. Em A, eu vou ter 45 pela relação anterior, né, que vai ser de ângulos alternos internos congruentes, e aí como tem um 45 mais 90, o que falta para completar 180 é 45 também. Então, aí eu tenho o segmento AG congruente ao segmento GF. Olhando para o triângulo DGF, né, vamos olhar agora para um novo triângulo, aqui temos vários, seja F congruente a... Não, seja F igual a beta. Isso aqui foi uma informação também que eu já trouxe no item anterior, né, que eu já tinha envolvido alfa e beta. Que alfa e beta mais beta é igual a 90 graus, então não podia deixar o beta longe. GD, ele vai ser igual a AD menos AG. GD vai ser igual a 6 menos B. Então, como eu tenho um todo e tenho uma parte, esse segmento GD aqui do triângulo DGF vai ser igual a 6 menos B. Traçando o segmento EP do ponto E do triângulo equilátero BSC até o lado AD do quadrado, né? A BC dele é um quadrado, a figura parece que se trata de um retângulo, mas é um quadrado, perdoe pelo desenho.
E aí eu vou ter, mais uma vez, o segmento EP perpendicular ao segmento AD. Eu nem vou repetir a informação. PE paralelo a GF, porque eles estão sendo traçados pela mesma transversal, que a transversal aqui seria DE, e ela vai gerar ângulos correspondentes, tá? Eu já tenho um ângulo beta em F no triângulo DGF, e agora eu vou ter mais um ângulo beta no triângulo DPE. E aí eu vou ter que EN, ele é perpendicular a BC, né? Esse segmento vai ser perpendicular ao outro. No triângulo BEC, agora eu vou envolver o triângulo de fora, porque ele teve que ser citado por algum motivo, o triângulo equilátero. Nesse triângulo aqui equilátero, o triângulo BEC, o segmento EN, ele é perpendicular a BC. Logo, dois triângulos semelhantes são formados. Eu vou chegar nessa conclusão com base numa ideia aqui. O triângulo BEN, ele vai ser congruente ao triângulo CEN. Por quê? Eu vou ter que BE, ele vai ser congruente ao CE. O BE e o CE, eles medem 6, porque o triângulo é equilátero, né? Eles vão ter em comum um ângulo E. Então, E vai ser congruente a E. E o lado é N, que vai ser a altura nos dois triângulos. Então, como eu tenho três informações de um triângulo que é congruente, que também tem no outro, então o terceiro lado de um é congruente ao terceiro lado do outro. O que faz com que eu conclua que esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso lado angulado e que BN é congruente a CN e nesse caso N é ponto médio. Assim eu vou ter BN mais CN igual a BC, BN mais CN igual a 6, 3 mais 3 igual a 6. Olhando para o triângulo BNE, já temos a medida do segmento BE, que mede 6, e do segmento BN, que mede 3. Então, vamos considerar o segmento EN com medida H. E aí, a gente, para encontrar, né, o valor do H, vamos aplicar a Bhaskara. Já temos duas medidas, então 6 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais H ao quadrado. 36 igual 9 mais H ao quadrado. 36 menos 9 igual H ao quadrado. 27 igual H ao quadrado. H igual a raiz de 27. H vai ser 9 vezes 3, né? E aí H vai ser, então, 3 raiz de 3. Esse segmento NE, ele vai ser 3 raiz de 3. Agora, note que o segmento BC, ele é lado tanto do triângulo BEC quanto do quadrado ABCD. Perceba que pelo triângulo e quadrado foi traçado o segmento EP, né? Que intersecta BC e AD nos pontos N e P, respectivamente. Isso pode ser visto na figura. Como N é ponto médio de BC e ele dividiu esse segmento em BN e CN, que vão ser, no caso, né, os dois iguais a 6, que é lado do quadrado, então AP também vai medir 3. Só que essa informação eu posso dar exatamente como eu tinha dado no item A. Naquela proposição lá que eu fui provar que o retângulo, ele era que todo paralelogramo, que todo retângulo é paralelogramo. Eu já tinha feito isso anteriormente. Aí vai funcionar da mesma forma. Eu tenho lá a figura, né? O novo quadrilátero convexo formado, o ABNP. E aí, como hipótese, eu tenho A congruente a N e B congruente a P. A tese é provar que esse quadrilátero é paralelogramo. Então, ABNP é paralelogramo. A demonstração, eu estou aqui explicando, né? A é congruente a N e B é congruente a P. A mais B é igual a N mais P. ANMD é quadrilátero dessa forma. Então, A mais B mais N mais P é igual a 360 graus. É igual como eu tinha falado. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Aí, por isso, essa soma ela deu certo. Aí vou ter A mais B é igual a A mais P, que é igual a 180 graus. Eu tenho um ângulo reto formado entre eles. Assim, eu concluo que AP é paralela a BN e AB paralela a PN. Então, ABNP é paralelogramo. A consequência disso é que o retângulo ele é paralelogramo. Por que eu tive que fazer essa prova? Para eu conseguir achar a medida do segmento AP, que aí, como está na figura, né? Ele vai medir 3. Se BN é paralelo a AP e se todo retângulo é paralelogramo, quer dizer que os lados opostos eles são congruentes. Assim, AP vai medir 3.
Não coloquei na figura, mas eu estou aqui explicando. Eu tinha usado a ideia de que N é ponto médio, por aí vai, e aí como pode ser visto na figura, eu fui dizendo então que esse segmento por intersectar BC e AD, ele vai formar dois segmentos, né? O BC mais o CN, que é igual a 6, e N vai ser ponto médio. Se ele dividiu aquele lado, que é tanto do quadrado quanto do triângulo, que é o lado BC, então ele vai dividir também o outro lado no mesmo ponto médio. Só que essa é uma afirmação que eu não poderia dar sem a propriedade do paralelogramo. Por isso que eu estou explicando. Bom, olhando agora para os triângulos DGF e DPE, como pode ser visto na figura, nós vamos ter no triângulo DGF um triângulo formado, né? Temos o lado GF, que é B, e o segmento GD, que é 6 menos B. Essas informações elas já foram dadas no início da explicação. E aí uma forma de encontrar, né, o lado que eu preciso, que no caso seria aí a informação, é calculando tangente beta, que é aí no ângulo F, né, com base no ponto F. Então, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, 6 menos B sobre B. E aí eu coloquei como informação 1. No outro triângulo, nós vamos ter DPE. Segmento PE vai ser 6 mais 3 raiz de 3. E o segmento PD vai ser 3. Também foram informações que eu tirei com base nas construções passadas. Aí eu vou fazer a tangente de E, que no caso aqui, não, a tangente de beta, que no caso aqui é no ponto E. Aí vou ter cateto oposto sobre cateto adjacente. 3 sobre 6 mais raiz de 3 sobre 3. E aí eu posso simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo número, né, que é 3, e vou ter 1 sobre 2 mais raiz de 3, sendo aí a informação 2. De 1 e 2, vamos ter tangente de beta, né? Já que eu tenho dois resultados para tangente de beta, eu posso igualar as duas frações. Então, 6 menos b sobre b igual 1 sobre 2 mais raiz de 3. Aí agora eu aplico a multiplicação cruzada, né? B igual 12 menos 2b mais 6 raiz de 3 menos b raiz de 3. B mais 2b mais b raiz de 3, estou colocando b para um lado, igual 12 mais 6 raiz de 3. B, aí coloquei em parênteses os números que correspondem, então isolei o B aqui, 1 mais 2 mais raiz de 3, igual 12 mais 6 raiz de 3. B, então, vai ser igual 12 mais 6 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Como eu não posso deixar o denominador com uma parte racional, né, com um número racional, eu tenho que aplicar a racionalização. Aí eu vou ter B igual 12 mais 6 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3, vezes o conjugado dele, que o conjugado é o oposto do número do denominador. Então, 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Fiz a multiplicação passo a passo, né, como pode ser visto aí. E aí eu não vou explicar, porque está sendo visualizado, mas eu vou chegar no final que 36 mais 6 raiz de 3 menos 18 sobre 9 menos 3. Posso, aqui, quando eu cancelei 3 e 18, é porque eu fiz a soma. Então, mais 36 menos 18, 18, mais 6 raiz de 3 sobre 6. E aí eu cancelei 18 e o 6 do numerador com o 6 do denominador pelo mesmo valor, que é 6. Aí eu obtive B igual 3 mais raiz de 3. Dessa forma, podemos concluir que a f igual a x será. Então, todo esse processo ele precisou ser feito para que eu pudesse chegar numa medida adequada. Vamos considerar o triângulo AGF, que tem essa medida x, né? Onde eu tenho que AG ela é congruente a GF, por causa dos ângulos de 45, que é os ângulos da base, então os lados opostos são congruentes. Esse triângulo ele é isósceles. E aí, mais uma vez, aplicando a trigonometria, vou fazer o seno de 45 e vai ficar b sobre x igual raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45. Aí vou ter que b sobre x igual raiz de 2 sobre 2. Vou aqui substituir o b, né, que agora eu já tenho. Vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre x igual raiz de 2 sobre 2. Fazendo a multiplicação cruzada, né, numerador com denominador e denominador com numerador, eu vou ter x raiz de 2 igual 6 mais 2 raiz de 3. X igual 6 mais 2 raiz de 3 sobre raiz de 2. E mais uma vez, racionalizando, eu vou ter x igual 6 mais 2 raiz de 3 sobre raiz de 2, vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Vou ter 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 6 sobre raiz de 4. Posso ter aqui, então, 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 6 sobre 2. Cancelei o 6 e o 2 por 2. E aí eu vou ter 6 por 2 dá 3. 2 por 2 dá 1. E nesse caso, x igual 3 raiz de 2 mais raiz de 6.
Então, dessa forma, eu concluo a resolução do item A e do item B da questão 623.